Olá, pessoal! Vamos para mais uma aulinha de hoje, certo? Hoje a gente vai trabalhar com Simple Present Tense. O que é isso? Que tempo verbal é esse? É o tempo presente da língua inglesa. A gente vai trabalhar hoje com a sua forma afirmativa. É o tempo que tem mais regrinhas a serem vistas, então vai demorar um pouquinho, mas prestem bastante atenção que o Simple Present é um assunto bem gostoso de se aprender. Vamos lá! No Simple Present, a gente sempre na sua conjugação, a gente trabalha com ações que a gente realiza costumeiramente. O que é costumeiramente? Como de costume. Quais são essas ações que a gente realiza como de costume? Andar, comer, beber, dormir. Então, são essas ações, são esses verbos que a gente trabalha no Simple Present. Mas a gente pode sair conjugando um verbo na sua forma aleatória nesse tempo? Não. O que a gente tem que observar? Além de observar que a gente tem que ver as terminações destes verbos para a gente estar aplicando regras, a primeira regra, a primeira observação a ser feita é que o verbo sempre terá que ser modificado na terceira pessoa do singular. Repetindo, o verbo sempre terá que ser modificado na terceira pessoa do singular. Qual é a terceira pessoa do singular, professora? He, she e it. Então, eu posso conjugá-lo, eu posso aplicar o verbo na sua forma original, sem o to do seu infinitivo. Só que ele não vai ser modificado porque ele está em todas as outras pessoas. Mas quando ele chegar no he, no she e no it, ele vai receber todos os acréscimos que a gente vai ver agora, ok? Vamos ver a primeira regra. Na maioria das vezes, acrescenta-se S ao verbo. Então, na grande maioria das vezes, vão aparecer vários tipos de verbo. Você vai observar a sua terminação. Então, na grande maioria destes verbos, a gente vai colocar só um Szinho na terceira pessoa do singular. Aí aqui eu dei o exemplo. I play. Eu jogo. Se ele for para a terceira pessoa do singular, como eu já havia dito, a gente só vai acrescentar um Szinho nesse verbo. Por quê? Porque já está com o she. O she da terceira pessoa do singular ou o he, tanto faz. Então, I play, eu jogo. She plays, ela joga. Acrescentei só o S. Vamos ver o exemplo agora com o verbo stop. You stop, você para. Acrescentei o Szinho, he stops. Ele para. Por que usou o S, professora? Porque aí a gente tem o he. He é a terceira pessoa do singular. Então, a primeira regra é essa básica, a geral. A maioria dos verbos acrescenta-se S na terceira pessoa do singular. Vamos observar mais uma regra? Verbos terminados em S, SH, CH, X, Z, GH e O. Na terceira pessoa do singular, nós acrescentamos ES, somente na terceira pessoa do singular. Vamos aos exemplos. You kiss, você beija. Já que eu quero uma terceira pessoa do singular, o verbo kiss, qual foi a terminação dele? SS. Então, eu vou acrescentar ES na terceira pessoa. He kisses, ele beija. You wash, qual foi a terminação do verbo wash? SH. Terceira pessoa do singular, she washes. Acrescentei o quê? ES. Então, todos os verbos que receberem, que terminarem com essas letrinhas aqui, que vocês vão ter que memorizar, todas receberão ES na terceira pessoa do singular. Somente no he, no she e no it, ok? Próxima regrinha. Verbos terminados em E, a gente só vai acrescentar o Szinho. Terminou em E, somente o Szinho. Close, exemplo do verbo close. Quando for para a terceira pessoa do singular, vai ficar closes. Acrescentei só o S, porque terminou em E. E o verbo come, que a gente só vai acrescentar um Szinho, porque também terminou com E, comes. Também é uma regra básica, tá? Termina em E, acrescenta-se S na terceira pessoa do singular. Mais uma regra. Verbos terminados em consoante mais Y, acrescentamos IES, mas antes disso a gente tem que eliminar o Y. Então, o que a gente vai observar aqui?
Todas as vezes que eu tiver um verbo terminado em Y e antes do Y aparecer uma consoante na terceira pessoa do singular, eu elimino o Y e acrescento IES. Vamos pro exemplo? Study. Study terminou em Y, só que antes do Y veio a consoantezinha D, não foi? Foi. Então, na terceira pessoa do singular, o que eu vou fazer? Elimino o Y e vou colocar o IES. Então, study vai ficar studies. Ok? Outro exemplo. Verbo carry também terminou em Y, só que antes veio uma consoante. O consoante, a letra R. Então, terceira pessoa do singular vai ficar carries. Terceira pessoa do singular, eu elimino o Y e coloco IS. Vamos para mais uma regrinha? Última regrinha de hoje. Verbos terminados em Y, só que quando terminar em Y, você vai observar sempre a letrinha que vem antes, não é isso? Como aconteceu com a consoante. Neste caso, é com vogal, certo? Terminou em Y, antes veio uma vogalzinha. Aqui é bastante simples, você não vai eliminar nada, você só vai acrescentar a letra S. Vamos ao exemplo. Play, que é o verbo jogar, brincar, tocar. Play terminou em Y, mas antes veio uma vogal. Então, terceira pessoa do singular é plays. Verbo buy, que é o verbo comprar. Palavra terminada em Y, só que antes veio a vogal U. Então, a gente só vai acrescentar o S na terceira pessoa do singular. Buys, certo? Somente na terceira pessoa do singular. Só esses três pronomes recebem a modificação. Somente o he, somente o she e somente o it. E se aparecer frase, professora, com nome de pessoas? Se aparecer assim, John plays soccer. João joga futebol. Eu vou colocar a letrinha S no verbo plays, porque o John é terceira pessoa do singular? Correto. Pô, não é he, não é she, não é it, professora. O nome John, o que eu vou fazer? John é he, gente. John é ele. Então, tudo que você puder substituir por ele ou ela é terceira pessoa do singular. Então, John é he, ele. Então, o verbo vai receber aquela mudança. Então, lembre-se sempre, o verbo só é modificado na terceira pessoa do singular, certo? Vamos observar agora, para a gente finalizar, a conjugação de um verbo. Para vocês verem que ele é conjugado, ele é usado na sua forma normal de infinitivo, sem acréscimo nenhum, do to, certo? Ele é conjugado na sua forma íntegra, mas ele tem a sua mudança na terceira pessoa do singular, porque temos que aplicar a regra. Neste caso aqui do verbo cook, do verbo cozinhar, como termina com a letra K, ele vai usar a regra geral, acrescenta-se S ao verbo, ok? Vamos conjugá-lo. I cook. You cook. Percebam agora que entre a terceira pessoa do singular esse verbo já vai receber o acréscimo. He cooks. She cooks. It cooks. Perdemos agora voltando para a sua forma original. We cook. You cook. They cook. Percebam que é muito simples. A gente só tem que memorizar as suas regrinhas e saber quando aplicá-las. Tá certo? Agora a atividade é com vocês. Beijo e até a próxima.